Olá, meu nome é Elton. Este é o 8º vídeo do canal Palavra Viva Ressurreição. Inscreva-se no canal e dê um gostei nesse vídeo. Hoje quero responder uma pergunta que me fizeram recentemente. O que é libertação? Bem, antes de falar sobre libertação, devo falar sobre cura, que a libertação ocorre após a cura. E o que é cura? Paulo de Tarso disse que a nossa luta não é contra o corpo e a carne, não é contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades, os principados. Então ele deixa claro que o mundo real é o mundo espiritual e não o mundo material. E que nossa luta deve ser no mundo espiritual e não no mundo material. Que qualquer coisa que nós quisermos alterar aqui no mundo material, ela deve ser alterada no mundo espiritual. E a sua consequência aparecerá aqui no material. E antes de Paulo de Tarso, Jesus também já tinha dito isso com outras palavras. Quando ele falou o seguinte: fariseus hipócritas, limpem primeiro os pratos e os copos por dentro, para que eles fiquem limpos também por fora. E o que Jesus está falando é isso. Cuide do interior, cuide do espiritual, e o reflexo disso aparecerá no mundo material. Por isso que as curas de Jesus se davam espiritualmente, porque quando ele queria curar alguém, mesmo que fisicamente, ele curava essa pessoa em espírito, ele curava o espírito da pessoa. E essa cura refletia fisicamente e aparecia materialmente o novo estado da pessoa. E a cura se dá quando a pessoa vive espiritualmente, entendendo tudo isso, que a vida é espiritual e não material, e ela consegue também se livrar dos enganos que esse mundo nos proporciona através dos nossos sentidos físicos. Que nossos sentidos físicos, olfato, tato, paladar, audição, eles nos remetem ao engano da percepção de coisas materiais que não são como as espirituais. O reflexo das coisas espirituais na matéria não são necessariamente da forma como nós percebemos. Muitas vezes percebemos algo que não condiz com a realidade espiritual. Mesmo porque, para na matéria se manifestar algo espiritual, leva tempo. Então a cura espiritual feita por alguma pessoa que não tem a santidade de Jesus, leva um tempo para acontecer. A pessoa já está curada espiritualmente, mas na matéria aquela cura ainda não é perceptível. E quem estiver olhando aquela pessoa vai estar enganosamente percebendo um defeito, uma doença. Então a cura se dá quando a pessoa vive espiritualmente, sabendo que a realidade da vida é espiritual e não material, e consegue também viver livre dos limites que nossos sentidos nos proporcionam. A partir daí a pessoa pode ser liberta. E a libertação ocorre quando, além de viver espiritualmente e livre dos sentidos físicos, a pessoa se liberta de todo o limite material e dos limites que o corpo em geral causam. E ela pode viver espiritualmente livre dos limites do espaço, livre dos limites do tempo. Filipe foi trasladado no livro de Atos, ele
estava num local, imediatamente já estava em outro local, junto a um eunuco. Jesus, à distância, sabia tudo o que estava acontecendo, inclusive que Lázaro já tinha morrido, fazia curas à distância, porque ele já não estava adstrito, não estava mais preso pelos limites do corpo, nem dos sentidos, nem do espaço e nem do tempo. E isso é libertação. É viver espiritualmente. A pessoa está liberta quando ela vive livre de todos os limites e enganos da matéria e do corpo. Parece um absurdo isso, né? Mas Paulo de Tarso falou muito bem a respeito desse absurdo, dizendo que na primeira carta aos Coríntios, que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. E as coisas de Deus para o homem natural parecem loucura, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Mas para Deus, as coisas do homem também parecem loucura. E quem é amigo das coisas do mundo é inimigo das coisas de Deus, exatamente por causa disso. Porque o senso material é contrário aos, entre aspas, absurdos das coisas espirituais de Deus. Obrigado pela atenção.